Aqui quem fala é a professora doutora Suelen Assunção Santos, da URGS Campus Litoral Norte, do curso de Pedagogia, disciplina Seminário Integrador 1 de 2019/1. Eu quero falar aqui um pouco sobre o workshop presencial, que vai ser a mostra de apresentações sobre o trabalho desenvolvido no Memorial Formativo Reflexivo. O workshop presencial é exatamente isso, é uma amostra de trabalhos. E o que deve constar nessas apresentações? Aqui eu trago algumas questões norteadoras para a montagem dessas apresentações e que também mencionam o que deve constar nelas. Então devem constar as 3 etapas do memorial, que é o rememorar, o reviver e o ressignificar. Do rememorar, trago uma questão que é a seguinte: quais memórias que contribuíram para a sua escolha de ser professor? Da etapa do reviver, trago a seguinte questão: quais materialidades advindas da observação na escola que fortaleceram ou fragilizaram o ofício de ser professor? E da terceira e última etapa do memorial, eu trago a seguinte questão: qual é o ofício do professor na contemporaneidade? Que tipo de docente ou de docência você almeja? Então, é necessário que vocês se baseiem nestas 3 questões norteadoras para a montagem das apresentações. Então, o workshop ele vai tratar dessas 3 questões, de memórias, de materialidades e do ofício de ser professor. Esse tripé que segura as apresentações do workshop. Os quesitos para avaliação serão os seguintes: criatividade, vai ser questionado sobre se o trabalho inseriu memórias, se inseriu materialidades, se tratou do ofício do professor e se inseriu aspectos teóricos dos componentes do semestre com coerência, óbvio. Então, a apresentação, ela deve ser um objeto, uma coisa, uma peça, um utensílio, uma realização, um mistério, um acontecimento. Ou seja, a apresentação deve ser algo que se possa carregar na mão ou no corpo. Por isso que nós dizemos que o workshop vai tratar de apresentações não convencionais. Vai ser uma amostra dos trabalhos em que todos vocês ficarão segurando os seus objetos de apresentação e serão avaliados por alguns professores e tutores. Trago algumas ideias dessas apresentações não convencionais. Aqui está uma menina com uma faixa, um painel, dizendo compra o ouro. Geralmente essas pessoas, elas ficam vendendo e comprando ouro no centro de grandes cidades e nela consta no próprio corpo um painel. E esse painel pode ser a apresentação do workshop, segurado pelo corpo. Aqui trago um exemplo de um painel mais convencional, colocado num tripé. Esse tripé, ele também pode ser um cabide ou qualquer outra estrutura que vocês consigam, né? Tem que ver quais são as possibilidades. Aqui eu trago um outro exemplo que é um folder com informações, nesse caso nosso, informações relativas ao memorial, dentro daquele tripé, memórias, materialidades e ofício do professor. Aqui trago outro exemplo que são escadas, estruturas de escadas, que elas podem ser reutilizadas, podem absorver outra função. Num dos casos, a função da escada vira uma sapateira. No outro caso, a função da escada virou um apoio, uma estante de flores. Então, trago aqui também um exemplo para arejar a criatividade de vocês.
Aqui trago um outro exemplo de uma outra estrutura que parece uma árvore de Natal feita de madeira, triangular, né? Uma estrutura que se autossustente ou que possa ficar escorada na parede. Então, também pode ser uma ideia para colocar materialidades, memórias e para falar do ofício do professor. Aqui outra ideia que são mapas, fazer mapas, mapas de sentido, mapas sentimentais, mapas que mostrem essas 3 etapas do memorial e que se baseie nesse tripé, mapa que coloque as memórias, que coloque as materialidades e que coloque o ofício do ser professor na contemporaneidade. Aqui trago um outro exemplo de mapas, mas é um mapa construído de post-its, né? Tem um desenho ao fundo e vários post-its colados com frases, com diagramas, com desenhos, que mostram então um todo. Nesse caso aqui, é um projeto de dissertação de mestrado. Aqui também tem um painel não convencional, feito com vários retalhos, são retalhos de tecidos. Nesses tecidos tem frases, também tem diagramas, também tem desenhos. Enfim, ele também pode ser um exemplo de apresentação não convencional. Aqui eu trago um catálogo de tintas, como um exemplo também de um objeto de apresentação. Claro que esse catálogo de tintas viraria um catálogo de memórias, de materialidades, né? E de discussões sobre o ofício de ser professor. Vale da criatividade de cada um. Aqui eu trago mais um exemplo que é um rolo. O memorial, ele pode ser desenvolvido num rolo. O rolo pode ser o objeto da tua apresentação, com várias escritas, com várias memórias, com várias materialidades. Também trago ao lado um rolo de filme, né? Esse rolo de filme, ele também pode trazer essas materialidades e essas memórias, como se fosse um filme. Então, aqui está também mais uma ideia para arejar a criatividade de todos. Outra ideia aqui que eu trago é uma cortina de fitas. São várias fitas, em cada uma das fitas tem frases e todas essas frases, elas estão uma atrás da outra, formando esta cortina de fitas. Então, também é mais uma ideia para o workshop, para essa mostra. Aqui eu trago uma ideia que são várias fitas também, só que elas estão enlaçadas formando uma esfera. Também nessas fitas existem frases, existem desenhos, existem materialidades, poderiam existir memórias, né? Formando esse todo que é esse globo, esse mundo. Aqui eu trago um outro exemplo de mostra que poderia ser um jornal. Vocês poderiam fazer um jornal mostrando essas 3 etapas do memorial, de memórias, materialidades e do ofício do professor. Aqui eu trago um outro exemplo que são escritas no próprio corpo, escritas nas mãos, nos pés, nos braços, no rosto. E essas escritas também podem ser as memórias, também podem ser as materialidades. Então, pode-se usar o corpo também para mostrar o seu trabalho. Aqui eu tenho uma imagem de vários objetos enlaçados que mostram uma ideia, tá? Então, vocês também podem trazer vários objetos enlaçados, desde que vocês possam carregá-lo na mão, tá? Aqui eu trago a ideia do biombo, o biombo que por si só para em pé, então não precisa de muitas paredes, nem de muitas estruturas, tu também pode carregá-lo com a mão. Então, também é uma outra ideia. Nesses biombos poderiam conter, enfim, as memórias, as materialidades
e as questões tratativas do ofício do professor na contemporaneidade. Aqui eu trago outro exemplo, que é o QR Code, né, que é a elaboração de um código que carrega um conteúdo, que seria esse conteúdo. Esse conteúdo seria algum conteúdo que vocês disponibilizariam na internet, e a partir de um aplicativo eu codifico este código e me leva até esse conteúdo por meio do meu celular. Então, também é uma outra ideia, né, de trazer esses elementos do memorial para essa amostra. Aqui eu trago também um exemplo que são sólidos geométricos, o cubo, né, o dodecaedro. O cubo tem 6 faces quadradas, o dodecaedro tem 12 faces pentagonais. E aqui também eu tenho o tetraedro, que são 4 faces triangulares, como se fosse uma pirâmide. Esses objetos, esses sólidos geométricos, também poderiam, em cada uma dessas faces, conter as materialidades, as memórias e as questões relativas ao ofício de ser professor. Enfim, são algumas ideias. Finalizo então com uma citação do Einstein, que diz que criatividade é a inteligência se divertindo. Então, divirtam-se!